blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. The Lord Jehovah Elohim, O Senhor Jeová Elohim, the mighty God of Israel, o poderoso Deus de Israel, has spoken with me on this day. falou comigo neste dia. And this is a very, very powerful conversation that took place this night. E esta é uma conversa muito poderosa que aconteceu nesta noite. This night, some hours towards the morning, Nesta noite, algumas horas antes de amanhecer, the Lord Jehovah lifted me up into heaven. o Senhor Jeová me levantou até o céu. So he lifted me up into his glorious kingdom of heaven. Então ele me levantou até o seu glorioso reino do céu. And then from heaven, the Lord now showed me Então do céu, o Senhor agora me mostrou the ministry of the two prophets of the book of Revelation, chapter 11. o ministério dos dois profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11. From heaven, I could see. E do céu eu pude ver. Then I saw a very tremendous meeting, Então eu vi uma reunião muito tremenda, a very shocking meeting, a very, very huge meeting. uma reunião muito chocante, uma reunião muito enorme. From heaven, I could see, made me see now from above. E do céu eu pude ver, ele me fez ver agora de cima. Then I saw, Então eu vi, as there was a big meeting, a huge meeting, mammoth. enquanto estava acontecendo uma grande reunião, uma reunião enorme, gigantesca. I don't know which meeting this is, Eu não sei que reunião é essa, or it is part of all the meeting. ou se é parte de todas as reuniões. But at that meeting, which looked more like Kisumu, Mas naquela reunião que parece mais como Kisumu, then I saw então eu vi the two olive trees. as duas oliveiras. I saw them the way they were towering high, Eu vi a forma como elas eram altas como torres, right from the ground of the earth. subindo desde o chão da terra, They came very, very high up. e elas vieram muito alto para cima. Two green olive trees Duas oliveiras verdes, next to each other, one on the left, one on the right, juntas uma da outra, uma à esquerda, outra à direita, standing before the Lord of all the earth. de pé diante do Senhor de toda a terra. This is a very serious conversation Esta é uma conversa muito séria regarding the dispensation and the time we are in. a respeito da dispensação e do tempo no qual nós estamos. It's a very, very serious conversation regarding the eternity of the church. É uma conversa muito séria que diz respeito à eternidade da igreja. It's a serious conversation É uma séria conversa regarding the end of history, que diz respeito ao fim da história, the end of time, o fim do tempo, regarding the glorious kingdom of God que diz respeito ao glorioso reino de Deus, that you are all preparing for. para o qual todos vocês estão se preparando. And I'll come back to you and open up on this very, very grateful conversation. E eu voltarei para vocês, eu vou abrir sobre esta temível conversa. I saw the two olive trees, Eu vi as duas oliveiras, very huge and very stout and very strong, muito enormes, muito robustas e muito fortes, from the earth, towering very high. a partir da terra, subindo muito alto como torres, Very high all the way into the heaven, muito altas, todo o caminho até dentro do céu, standing before the Lord of all the earth. permanecendo diante do Senhor de toda a terra. I am reading the book of Zechariah chapter 4. Eu estou lendo no livro de Zacarias capítulo 4. And because of time now, people are going back to their offices. E por causa do tempo agora, as pessoas já estão retornando aos seus escritórios. I will come back to you and open up on this conversation. Eu voltarei para vocês e vou abrir esta conversa.
But Zechariah chapter 4, I'm reading verse 14. Mas Zacarias capítulo 4, eu vou ler o versículo 14. Even verse 13 to 14 it says, Até mesmo o 13 e o 14, ele diz. he replied, do you not know what these are? E ele respondeu, você não sabe quem são estes? No, my Lord, I said. Não, meu senhor, eu disse. So he said, Então ele disse, these are the two estes são os dois who are anointed que foram ungidos to serve the Lord of all the earth. para servir ao soberano Senhor de toda a terra. In other words, the prophets of the book of Revelation chapter 11 Em outras palavras, os profetas do livro do Apocalipse capítulo 11, the ones that come to do battle aqueles que vêm para batalhar against the Antichrist and the false prophet contra o anticristo e o falso profeta, that are coming up around the corner here. que já estão vindo no virar da esquina aqui. And so E então, they are the ones that come to prepare the way eles são aqueles que vêm para preparar o caminho for the glorious coming of the Messiah para a gloriosa vinda do Messias and secure the church into entry, e assegurar a igreja, proteger a igreja para entrar, the safe entry. uma entrada segura. They safeguard the exit of the church Eles protegem a saída da igreja into the eternal glorious kingdom of God. para dentro do glorioso e eterno reino de Deus. And you can see that they are drawing their power E vocês podem ver que eles estão recebendo o poder from the anointing of the Lord, da unção do Senhor, from the anointing of the Holy Spirit. da unção do Espírito Santo. The olive trees themselves are the source of the olive oil. E as oliveiras, elas mesmas são a fonte do óleo de oliva. And so that is the power of God the Father himself that empowers them. Então, este é o poder do próprio Deus Pai, que dá poder a eles. But this speaks so much about the coming of the Messiah Mas isto fala tanto a respeito da vinda do Messias and how the clock in heaven has ticked. e como que o relógio do céu está correndo. May the Lord bless you. I will come back to you later Que o Senhor os abençoe. Eu voltarei para vocês mais tarde in a greater detail em maiores detalhes. and open up greater about these two olive trees E vou abrir de forma maior a respeito destas duas oliveiras that the Lord has shown me today again, que o Senhor me mostrou hoje novamente, standing very high, subindo muito alto, towering very high from the earth, very strong, very mighty, subindo da terra como torres muito altas, muito fortes, muito grandiosas, above everything, acima de tudo. above all the buildings, above all the people. Elas estavam acima de todos os prédios, acima de todos os povos, Above everything on the earth, and they towered very high towards heaven. acima de tudo na terra, e elas subiam como torres muito altas até o céu. Remember again Lembrem-se novamente the month of February 20th and 25th, dos dias 20 e 25 de fevereiro 2018, de 2018, when the Lord showed me the same two olive trees. quando o Senhor me mostrou estas mesmas duas oliveiras, When I was standing there, quando eu estava de pé lá, and the other prophet was standing on my left. e o outro profeta estava de pé à minha esquerda. And then the Lord was right in front of us. E então o Senhor estava bem na nossa frente. And then all of a sudden, two mega olive trees E então, de repente, duas mega oliveiras did grow from both of us and reached up into heaven. cresceu de nós dois e então alcançou até lá em cima o céu. So this is a very shocking time, a very dreadful time. Então este é um tempo muito chocante, um tempo muito temível. The only thing you need to avoid is blackmail. Stay out of blackmail. A única coisa que vocês têm que evitar é a calúnia. Fiquem fora da calúnia. That one the Lord has told me, no blackmailer will enter the kingdom of God.
God. A respeito disso, o Senhor me disse que nenhum caluniador vai entrar no reino de Deus. So make sure that you clean yourself from that axis. Tenham certeza de que vocês vão se limpar e ficar longe desta linha divisória. And be holy E serem santos and receive Jesus. e receber Jesus. For without holiness, nobody will see the Lord. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Repent, turn away from sin, Arrependam-se, apartem-se do pecado. live a holy Christian life. Vivam uma vida cristã santa. You remember the visitation when he showed me the church taken and the blackmailers all remain. Lembrem-se da visitação quando ele me mostrou a igreja sendo levada e todos os caluniadores ficaram. So make sure that you receive Christ Jesus through repentance. Então certifiquem-se de que vocês recebam Cristo Jesus através do arrependimento And be baptized in complete immersion e sejam batizados em total imersão and receive the Holy Spirit. e recebam o Espírito Santo And walk a holy Christian life. e vivam uma vida cristã santa. Reject sin, zero tolerance to the sexual sin. Rejeitem o pecado, zero tolerância ao pecado sexual. This sexual sin you see destroying this generation. Este pecado sexual que você vê destruindo esta geração. Sexual lust, cut it out. Cobiça, desejo sexual, corta fora. Sexual sin, cut it out. Pecado sexual, corta fora. If you can cut sexual sin, all the other sins you can cut out. Se você cortar o pecado sexual, todos os outros pecados você pode cortar fora. Deception, lies, Enganos, mentiras, perversion, all those things you cut out. perversão, todas estas coisas você corta fora. But stay away from sexual sin Fiquem longe do pecado sexual and be born again properly, e nasçam de novo adequadamente, because only those that are born again properly porque somente aqueles que são nascidos de novo adequadamente, I have seen them enter the glorious eternal kingdom of God. eu os vi entrar para dentro do glorioso e eterno reino de Deus. The Messiah is coming, prepare ye the way of the Lord. O Messias está vindo, preparai o caminho do Senhor. Todah Haverim, Obrigado, meus amigos. Todah, Muito obrigado. Todah Shalom. Obrigado, Shalom. This is he about whom it was written, Este é aquele a respeito de quem foi escrito that in those days I will send you the dreadful prophet Elijah. de que naqueles dias eu enviarei para vocês o temível profeta Elias. But bear in mind the law of my servant Moses, Mas lembrem-se da lei do meu servo Moisés, that I gave him at Horeb. que eu dei para ele em Horeb. Thank you. The Lord bless you. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Blessed people, today is December 4th, the year 2019. Povo abençoado, hoje é 4 de dezembro do ano de 2019. And I just want to revisit with the big visitation that took place yesterday. E eu apenas gostaria de revisitar a grande visitação que aconteceu ontem. The visitation in which the Lord Jehovah A visitação na qual o Senhor Jeová took me up above the earth into heaven, me levou para cima, acima da terra, dentro do céu. and then he showed me down the earth the big meeting taking place. E então ele me mostrou lá embaixo na terra uma grande reunião acontecendo.
And I saw the two olive trees. e eu vi as duas oliveiras. And he told me to look at the two olive trees that stand before the Lord of all the earth. E ele me disse para olhar as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, The mighty, mighty, mighty olive trees. as poderosas, poderosas, poderosas oliveiras, Very mighty, and they rise, they tower beyond the earth. muito grandiosas. E elas se levantam como torres bem alto acima da terra. They tower above everything else, Elas sobem como torres acima de todo o resto. and they come and reach heaven. E elas vêm e atingem o céu. They tower very high beyond the earth. Elas sobem muito alto além da terra. The two olive trees that stand before the Lord of all the earth. As duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. And so I'm going to be coming to you time and again Então eu estarei vindo até vocês de tempos em tempos to open up on this very, very important conversation the Lord laid. para abrir esta conversa muito, muito importante que o Senhor colocou, The Lord presented yesterday to the nations of the earth que o Senhor apresentou ontem para as nações da terra and to the Church of Christ. e para a Igreja de Cristo. This is a very pivotal conversation. Esta é uma conversa muito decisiva, It's a conversation that becomes a turning point in the history of the earth and the church. a conversa que se torna um ponto de transição na história da terra e da Igreja. In other words, the Lord saying that look, Em outras palavras, o Senhor está dizendo: veja, the two olive trees, the mighty mega olive trees, as duas oliveiras, as duas poderosas e mega oliveiras that stand before the Lord of all the earth, que estão diante do Senhor de toda a terra, they are already on the earth. elas já estão sobre a terra. So the conversation is a very big conversation. Então a conversa é uma conversa muito grande, It's a very mighty conversation. é uma conversa muito poderosa. It's a shocking, it's an awakening conversation that the Lord is having with the church. A conversa que o Senhor está tendo com a igreja é uma conversa chocante para despertar a igreja, Saying that look, dizendo que, veja, the two mighty mega olive trees, as duas poderosas mega oliveiras, the ones that stand before the Lord of all the earth, aquelas que estão diante do Senhor de toda a terra, are already on the earth. They are already on the earth. elas já estão na terra, elas já estão sobre a terra. And so that should be such a time awakening to the nation. Então, este deve ser um tempo tal de despertamento para as nações. It should speak so much about time. Deve falar tanto a respeito de tempo. The Lord is talking about the time that we have entered into. O Senhor está falando a respeito do tempo no qual nós entramos. At this time, as the nations of the earth, Neste tempo, como nações da terra. the time that the church has now stumbled into, walked into, O tempo com o qual agora a igreja se deparou, no qual ela entrou, entered into. no qual ela entrou. And so that is a very, very historic conversation the Lord has with the church right now. Então, esta é uma conversa muito, muito histórica que o Senhor tem com a igreja agora, He's having with the church. que Ele está tendo com a igreja. That the Lord can lift me up above the earth Que o Senhor me levantou acima da terra, into heaven, até dentro do céu. and then show me the earth, E então me mostra a terra. and show me the two olive trees that stand before the Lord of all the earth. E me mostra as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. And those olive trees tower significantly higher than the entire earth. E aquelas oliveiras são significantemente muito mais altas do que toda a terra And higher than the universe itself, e mais altas do que o próprio universo, higher than through the planets, all the way beyond the universe. mais alta através dos planetas, todo o caminho além do universo. And they reach to the Lord. E elas chegam até o Senhor.
That means the Lord is saying Isto significa que o Senhor está dizendo that the two olive trees de que as duas oliveiras that stand before the Lord of all the earth, que estão diante do Senhor de toda a terra, that were long prophesied, que foram profetizadas há muito tempo, that have been prophesied for a very long time, que foram profetizadas por um tempo muito longo, long time in waiting. que aguardaram muito tempo, And the nations of the earth have been waiting for a very, very long time. que as nações da terra têm esperado por um tempo muito, muito longo. When the two olive trees Quando as duas oliveiras that stand before the Lord of all the earth que estão diante do Senhor de toda a terra would finally appear into the landscape, the Bible landscape, finalmente apareceriam na paisagem bíblica, appear onto the earth, apareceriam sobre a terra, onto the face of the earth, the surface of the earth, sobre a terra, sobre a superfície da terra, and begin to give witness, e começariam a dar testemunho, begin to give testimony of Jehovah Elohim, começariam a dar testemunho de Jeová Elohim, the testimony of the Lord. o testemunho do Senhor. And so this speaks about a very, very important time in the history of the church. Então isto fala de um tempo muito, muito importante na história da igreja. It talks about time. The first aspect is time. Isto fala a respeito de tempo. O primeiro aspecto é tempo. That finally they are here. Que finalmente eles estão aqui. The Lord is announcing that the two olive trees, O Senhor está anunciando que as duas oliveiras, the ones that prepare the way for the glorious coming of the Messiah, aqueles que preparam o caminho para a gloriosa vinda do Messias, are finally here. finalmente estão aqui. And that should really act as a wake-up call to the church. E isto deveria realmente ser como um toque de despertar para a igreja. But when you read the book of Zechariah, Mas quando você lê no livro de Zacarias, because this is a very, very important conversation, porque esta é uma conversa muito, muito importante, I'm going to be coming to you to unveil it in little bits here and there. e eu estarei vindo até vocês para desvendá-la pouco a pouco, um pouco aqui, um pouco ali, That those who have ears para que aqueles que têm ouvidos may listen to what the Lord is saying, what the Spirit of the Lord is saying to the earth now. possam ouvir o que o Senhor está dizendo, o que o Espírito do Senhor está dizendo para a terra agora, What God the Father himself is saying to the earth. o que é que o próprio Deus Pai está dizendo para a terra. Zechariah chapter 4, he says, Zacarias capítulo 4, ele diz: the angel who talked with me returned and woke me up like someone awakened from sleep. O anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. And he asked me, what do you see? E ele me perguntou: o que você vê? I answered, I see a solid gold lampstand E eu respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço with a bowl on top and 7 lamps on it with 7 channels to the lamp. com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 tubos para as lâmpadas. Also, there are 2 olive trees by it. E há também 2 oliveiras junto ao recipiente, One on the right of the bowl and the other on its left. uma à direita do recipiente e a outra à esquerda dele. I asked the angel who talked with me, Eu perguntei ao anjo que falava comigo: who are these, my Lord? quem são estes, meu Senhor? He answered, do you not know what these are? E ele respondeu: você não sabe quem são estes? No, my Lord, I replied. Não, meu Senhor, eu respondi. So he said to me, Então ele me disse: this is the word of the Lord to Zerubbabel,
Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. not by might Não por força, or by power, nem por violência, por poder, but by my Spirit, says the Lord Almighty. mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. So right away you can tell Então, imediatamente você pode dizer: the force, the authority that is propelling, that is navigating the two olive trees a força que está impelindo, que está conduzindo as duas oliveiras that stand before the Lord of all the earth, right there. que estão diante do Senhor de toda a terra lá. He says, Ele diz: not by might nor by power, não por força, nem por violência, but my Spirit, the Spirit of the Lord, mas pelo meu espírito, o espírito do Senhor, says the Lord Almighty. diz o Senhor dos Exércitos. Verse 7 of Zechariah chapter 4 says, No versículo 7 de Zacarias capítulo 4, ele diz: what are you, mighty mountain, quem é você, ó montanha majestosa? before Zerubbabel? You will become level to the ground. Diante de Zorobabel, você se tornará nivelada com o chão. The other version says you will be brought down. Outra versão diz: você será trazida abaixo. You will become level ground. Se tornará nivelada com o chão. Then you bring out the capstone to shout of God bless it. God bless it. Então ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Then the word of the Lord came to me. Então a palavra do Senhor veio a mim. The hand of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. His hand will also complete it. As suas mãos também o completarão. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Verse 10. Versículo 10. Who dare despise the day of small things? Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Since the 7 eyes of the Lord that range throughout the earth Estas 7 lâmpadas, que são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra, will rejoice se alegrarão when they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel. quando eles verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Verse 11. Versículo 11. Then I asked the angel, Então eu perguntei ao anjo: what are these two olive trees on the right and on the left of the lampstand? o que são estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? He says, again, I asked him. Ele diz: novamente eu perguntei. Verse 12. Versículo 12. What are these two olive branches beside the two gold pipes that pour out golden oil? O que são estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam o azeite dourado? Verse 13. Versículo 13. He replied, do you not know what these are? Ele respondeu: você não sabe quem são estes? No, my Lord, I say. Não, meu senhor, respondi. Verse 14. Versículo 14. So he said, Então ele disse: these are the two who are anointed to serve the Lord of all the earth. estes são os 2 que foram ungidos para servir ao soberano Senhor de toda a terra, To stand before the Lord of all the earth. para permanecer diante do Senhor de toda a terra. And so you see very clearly Então vocês veem muito claramente that the Lord has had a very serious conversation yesterday and on this day que o Senhor está tendo uma conversa muito séria no dia de ontem e de hoje with the church, with the nations, with the earth. com a igreja,
com as nações, com a terra. The olive oil is passing from the olive trees to the lampstand. O óleo de oliva está passando através das oliveiras para o candelabro. He's saying the olive oil is passing Ele está dizendo que o óleo de oliva está passando from the olive trees to the lampstand. das oliveiras para o candelabro. And if you read the book of Revelation chapter 1, E se você ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, verse 20, versículo 20, then you see the following. então você vê o seguinte: Revelation chapter 1, verse 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. He says, Ele diz: the mystery of the seven stars that you saw in my right hand, o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita and of the seven gold lampstands is this. e dos 7 candelabros de ouro é este. The seven stars are the angels of the seven churches, As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas and the seven lampstands are the seven churches. e os 7 candelabros são as 7 igrejas. So you see very clearly Então você vê muito claramente that the olive oil que o óleo de oliva is pouring, is passing está derramando, está passando from the two olive trees that stand before the Lord. das 2 oliveiras que estão diante do Senhor. And the olive oil is passing to the golden lampstand. E o óleo de oliva está passando para o candelabro de ouro. And in Revelation chapter 1, E em Apocalipse capítulo 1, verse 20, you see that the lampstand in this case no versículo 20, você vê que o candelabro, neste caso, does represent the church. representa a igreja. That's why the oil is passing to the lampstand. É por isso que o óleo está passando para o candelabro. They are standing before the Lord, Eles estão diante do Senhor, but they are feeding the church. mas eles estão alimentando a igreja. The olive trees feed the church continually, As 2 oliveiras alimentam a igreja continuamente with the word, com a palavra, with the Spirit of the Lord. com o Espírito do Senhor. So that means Então isto significa these are entities that are authorized and empowered by God the Father Himself. que estas são entidades autorizadas e que recebem poder do próprio Deus Pai. These are agencies. Eles são agências. There are two major agencies. Eles são 2 grandes agências. They are agents of God the Father, agents of the throne of God. Eles são agentes de Deus Pai, agentes do trono de Deus. They are entities. They are authorities of God. Eles são entidades, eles são autoridades de Deus, That God has authorized, God the Father Himself, que Deus autorizou, o próprio Deus Pai, to feed the church with the word, para alimentar a igreja com a palavra and to feed the church with the Spirit of the Lord, e para alimentar a igreja com o Espírito do Senhor and to feed the church with the workings of the Spirit, e para alimentar a igreja com as obras do Espírito, the wonders and the miracles, as maravilhas e os milagres, in order to bring the life of the Spirit of the Lord into the church. para trazer a vida do Espírito do Senhor para a igreja. The olive trees that the Lord showed me in this tremendous conversation of this hour As oliveiras que o Senhor me mostrou nesta tremenda conversa desta hora are these two messengers of God the Father Himself. são estes 2 mensageiros do próprio Deus Pai, The ancient prophets of the Lord. os profetas antigos do Senhor. They are the ancient prophets of God, São os profetas antigos de Deus, through whom God has now inspired the church através de quem Deus agora inspirou a igreja
through big visitations, mighty visitations. Através de grandes visitações, de poderosas visitações. Through whom now God has brought His word. Através de quem agora o Senhor trouxe a sua palavra And His mega visitations into the church. e as suas mega visitações para a igreja. And that reminds you very much of the tabernacle E isto deve lembrá-los muito bem do tabernáculo, that was set up by one of these two. que foi estabelecido por um destes dois. That inside the tabernacle it was very conspicuous Que dentro do tabernáculo era muito evidente that the two witnesses were well represented. que as duas testemunhas eram bem representadas. Inside the tabernacle of worship, the two witnesses, the two olive trees, Dentro do tabernáculo da adoração, as duas testemunhas, as duas oliveiras, the two witnesses of the Lord God as duas testemunhas do Senhor Deus, were well represented inside the tabernacle of Moses. estavam bem representadas dentro do tabernáculo de Moisés. Tabernacle that one of the two raised. No tabernáculo que um dos dois levantou. The one that is now walking with the glorious body, the eternal body, the immortal body. Aquele que agora está andando com o corpo glorioso, o corpo eterno, o corpo imortal. And they provide. E eles provêm. So the two olive trees, the two witnesses that stand before the Lord of all the earth, Então, as duas oliveiras, as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra, they provide the testimony of God the Father Himself. eles provêm, eles dão o testemunho do próprio Deus Pai, The testimony of the Godhead. o testemunho de Deus Pai. They are the beholders of the testimony of the Godhead. Eles são os portadores do testemunho de Deus Pai. So they are empowered by God the Father Himself. Então é o próprio Deus Pai quem dá poder a eles. And they give His testimony. E eles dão o testemunho dele. And that's why you see the cloud comes all the way from heaven through the sun. É por isso que você vê que a nuvem vem desde o céu através do sol And settles on them. e repousa sobre eles, Because they are testifying on God's behalf. porque eles estão testemunhando a favor de Deus, em nome de Deus. They behold His name. Eles portam o nome dele. They behold the name of God the Father. Eles portam o nome de Deus Pai. They behold the authority of God the Father. Eles são portadores da autoridade de Deus Pai. They behold the power of God the Father. Eles são portadores do poder de Deus Pai. They behold the tremendous glory of God the Father. Eles são portadores da tremenda glória de Deus Pai. And so, when you see now E então, quando você vê agora that there are two olive trees and two golden lampstands in the setup that was constructed, que há duas oliveiras e dois candelabros na configuração que foi construída, it also means that the two witnesses are a dual nature. isto também significa que as duas testemunhas têm dupla natureza. They have two natures, each of them. Cada um deles tem duas naturezas. Each of the two witnesses has two natures. Cada uma das duas testemunhas são formadas com duas naturezas. The book of Revelation chapter 11. O livro do Apocalipse, capítulo 11. Revelation chapter 11 verse 3 and verse 6. Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 e 6. Revelation chapter 11 verse 3 says, Apocalipse, capítulo 11, o versículo 3 diz: and I will appoint my two witnesses, E darei poder às minhas duas testemunhas, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verse 60 says, No versículo 6 ele diz: they have the power to shut up the heavens Eles têm poder para fechar o céu, so that it will not rain during the time they are prophesying. de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. And they have the power to turn the water into blood
E eles têm poder para transformar a água em sangue and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. So you see, they have the dual nature. Então vocês veem que eles têm as duas naturezas. Each of the two prophets, they are two already. Cada um dos dois profetas, eles já são dois. But each of them has a dual nature. That is what the Lord is saying now. Mas cada um deles tem as duas naturezas. É isto que o Senhor está dizendo agora. Each of them represents the law and the prophet. Cada um deles representa a lei e os profetas. Because you see, Porque você vê, the act of shutting up the heaven essentially belongs to the prophet. o ato de fechar o céu essencialmente pertence ao profeta. To the prophet Elijah. Ao profeta Elias. The act of striking the earth, turning the water into blood. O ato de ferir a terra, de transformar a água em sangue. And striking the earth with plagues E ferir a terra com pragas. belongs to the mega prophet Moses. Pertence ao mega profeta Moisés. So the two mega prophets. So each of them has a dual nature. Então os dois mega profetas, cada um deles tem duas naturezas. Each of them has two identities. Cada um deles tem duas identidades. And so the two olive trees that stand before the Lord of all the earth represent the law and the prophet Elijah. Então as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra representam a lei e o profeta Elias. The law and the prophets. A lei e os profetas. And the two golden lampstands. E os dois candelabros de ouro. They represent the old covenant church. Eles representam a igreja da antiga aliança And the New Testament church. e a igreja do Novo Testamento. Again, Israel and the New Testament church. Novamente, Israel e a igreja do Novo Testamento. This is a very powerful moment in the church. Este é um momento muito poderoso na igreja. It says the two golden lampstands. Ele diz, os dois candelabros de ouro. The two olive trees you've seen have now the dual nature. As duas oliveiras que vocês viram agora têm as duas naturezas. They bear God's nature. Eles portam a natureza de Deus. They carry the attributes of the Trinity. Eles são portadores dos atributos da Trindade. The attributes of the Godhead. Os atributos de Deus Pai. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. And so the two golden lampstands essentially represent Então, os dois candelabros de ouro essencialmente representam, that you see in the tabernacle, como vocês veem no tabernáculo, they represented the old covenant church eles representam a igreja da antiga aliança and the New Testament church that is preparing for rapture now. e a igreja do Novo Testamento que está se preparando para o arrebatamento agora. And the connection, E a conexão, that's why their mission, é por isso que a missão deles, that's why their mission is both é por isso que a missão deles é com ambas as igrejas, to the Gentile church and to Israel, the old covenant church. com a igreja dos gentios e com Israel, a igreja da antiga aliança. To update her, to bring her back to the new covenant, Eles têm a missão de trazê-la de volta para a nova aliança, as it is written in the book of Romans chapter 11, como está escrito no livro de Romanos capítulo 11, that he will deal with them according to the covenant with the patriarchs. que ele vai lidar com eles de acordo com a aliança com os patriarcas And bring them to the knowledge of the Christ. e trazê-los ao conhecimento do Cristo.
And both churches must be connected. E ambas as igrejas têm que estar conectadas. So the two prophets, the two olive trees that stand before the Lord of all the earth, Então, os dois profetas, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, are connected to the two churches. eles estão conectados às duas igrejas. They must feed the oil into the two churches. Eles têm que alimentar com óleo as duas igrejas, As they minister before the Lord of all the earth. enquanto eles ministram diante do Senhor de toda a terra. It says, Ele diz, the book of John 15, o livro de João 15, it says, I am the true vine, ele diz: eu sou a videira verdadeira and my Father is the gardener. e o meu pai é o agricultor. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. While every branch that does bear fruit, he prunes, Enquanto que todo ramo que dá fruto, ele poda, so that they bear even more fruit, para que dê ainda mais fruto, be even more fruitful. para que seja mais frutífero. I am the vine, Eu sou a videira you are the branches. e vocês são os ramos. If you remain in me, verse 5, Se vocês permanecerem em mim, versículo 5, and I in you, e eu permanecer em vocês, you'll bear much fruit. vocês darão muito fruto. And apart from me, you can do nothing. E separados de mim, vocês não podem fazer nada. That's why you see now, É por isso que vocês veem agora. they are feeding both Eles estão alimentando ambas as igrejas. the Old Testament church A igreja do Antigo Testamento, in Israel Israel, and the New Testament church. e a igreja do Novo Testamento. And during this phase of their mission, E durante esta fase da missão deles, they are feeding the New Testament church, eles estão alimentando a igreja do Novo Testamento, preparing for rapture. preparando-a para o arrebatamento. In other words, feeding the Spirit of the Lord, Em outras palavras, alimentando com o Espírito do Senhor. the oil that you see flowing from the olive tree O óleo que você vê fluindo das oliveiras into the lampstand para dentro dos candelabros. is the Spirit of the Lord, the Spirit of Christ, É o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. the life of God that Christ brought. A vida de Deus que Cristo trouxe. So that when the church that belongs to them, Para que quando a igreja que se liga a eles, the church that will connect to them and listen to them, a igreja que se conectar a eles e ouvi-los, will have the life of Christ into her mainstream. terá a vida de Cristo na sua corrente principal. And then she will see eternity. E então ela verá eternidade. After which they have the second mission E depois disso eles têm a segunda missão, to go and feed Israel with the Spirit of the Lord de ir e alimentar Israel com o Espírito do Senhor and reveal Christ to Israel e revelar Cristo para Israel and draw them to Christ, the Messiah, a Messiah. e atraí-los para Cristo, o Messias, Hamashiach. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I will come back to you again Eu voltarei para vocês novamente, as the Lord allows. conforme o Senhor permitir. This is a mega conversation that will be spoken until the Messiah arrives. Esta é uma mega conversa que será falada até o Messias chegar. That God has now announced Que Deus agora anunciou that the two olive trees que as duas oliveiras, from heaven, He showed me the earth, lá do céu ele me mostrou a terra. and I saw the two olive trees standing very straight, E eu vi as duas oliveiras de pé muito retas,
There are many issues there. Há muitas questões aí. There are many important points there. Há muitos pontos importantes aí. The fact that they are very straight. O fato delas serem muito retas Talked about their right standing before the Lord. fala a respeito da retidão deles diante do Senhor. Their right positioning on righteousness. A retidão da posição deles em justiça. Their holiness before God. A santidade deles diante de Deus. There's so much to share. The Messiah is coming. Há tanto para compartilhar. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Ye the nations of the earth. Vós, as nações da terra. The King is coming. O Rei está vindo. The two olive trees that stand before the Lord of all the earth. As duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, They are already upon the face of the earth. elas já estão sobre a face da terra. They are ministering and announcing the coming of the Messiah. Eles estão ministrando e anunciando a vinda do Messias. Today's Shalom, Yom Tov Haverim. Obrigado, Shalom. Um bom dia, meus amigos. Be holy, Sejam santos, for without holiness you will not see the Messiah. You will not see the Lord. porque sem santidade vocês não verão o Messias, não verão o Senhor. Turn away from sexual sin. Apartem-se do pecado sexual. If there is one sin you should prioritize, Se há um pecado que vocês têm que priorizar to turn away from, para apartar-se dele, is sexual immorality, sexual lust, and sexual sin. é imoralidade sexual, é cobiça sexual, é o pecado sexual. And turn away from lies, E apartem-se das mentiras, perversion, false prophets, false apostles, perversão, falsos profetas, falsos apóstolos, false gospel, modern gospel, falso evangelho, evangelho moderno, liberal theology, teologia liberal, that you may enter the kingdom of God. para que vocês possam entrar no reino de Deus. The kingdom of God that the Lord has shown me O reino de Deus que o Senhor me mostrou is for the righteous. é para os justos. I saw only those that were holy and glorious. Eu vi que somente aqueles que são santos e gloriosos Entering that kingdom. entrando naquele reino. So make sure you prepare because there is hell waiting. Então certifiquem-se de que vocês se preparem, porque há um inferno esperando. Prepare and enter the glorious kingdom of God. Preparem-se e entrem no glorioso reino de Deus. Today, Shalom, thank you. Obrigado, Shalom. Well, blessed people, Bem, povo abençoado, this is a continuation of the conversation that is reigning at the moment. esta é a continuação da conversa que está sendo derramada neste momento. The conversation the Lord is having with the church at this moment. A conversa que o Senhor está tendo com a igreja neste momento. When the Lord, He lifted me up into heaven, Quando o Senhor, Ele me levantou até o céu, and then He showed me from above e então Ele me mostrou de cima the two olive trees that stand before the Lord of all the earth. as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. And at this hour it's absolutely clear to every living being E nesta hora é absolutamente muito claro para todo ser vivente that the Messiah is coming, que o Messias está vindo. and the nations need to prepare in absolute righteousness E as nações precisam se preparar em absoluta justiça and to be holy
e para ser santos, for the coming of the King, the coming of the Messiah. para a vinda do Rei, para a vinda do Messias. And so that is the epicenter of this entire conversation. Então este é o epicentro de toda esta conversa. And so reflecting back on the same conversation, Então, refletindo novamente na mesma conversa, when the Lord lifted me up into heaven, quando o Senhor me levantou até o céu, and then He showed me e então Ele me mostrou the two olive trees that stand before the Lord of all the earth. as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. And in that conversation yesterday, E naquela conversa ontem, we saw a greater revelation nós vimos uma maior revelação of this mega revelation that the Lord has laid before the nations at this hour. desta mega revelação que o Senhor colocou diante das nações nesta hora. And center in it E o que é central nela was the fact that the Lord yesterday revealed. foi o fato de que o Senhor ontem revelou. He gave a great revelation to the nations of the earth, Ele deu uma grande revelação para as nações da terra, and especially to the Church of Christ, e especialmente para a Igreja de Cristo, that the two mega prophets, que os dois mega profetas, the prophets of the book of Revelation chapter 11, os profetas do livro do Apocalipse capítulo 11, the ancient prophets and friends of Yahweh, os profetas antigos e amigos de Yahweh, the ones that have been sent to you aqueles que foram enviados para vocês, to tell you about the glorious coming of the Messiah, para falar com vocês a respeito da gloriosa vinda do Messias, and to instruct you on how to prepare for the coming of the Messiah. e para instruir vocês de como se preparar para a vinda do Messias, To instruct you on the hour of righteousness, para instruí-los a respeito da hora da justiça, that this is the hour for holiness, que esta é a hora para a santidade, the hour for repentance and turning away from sin, a hora para o arrependimento e para apartar-se do pecado, that this is the dispensation, the season que esta é a dispensação, é o tempo for zero tolerance to sin. para zero tolerância ao pecado. So we saw very clearly Então nós vimos muito claramente that each one of them has two forms, two spiritual forms. que cada um deles tem duas formas espirituais, That their anointing and authority has two forms. que a unção e a autoridade deles têm duas formas. And we saw very clearly as we read yesterday from the book of Revelation chapter 11 verse 3 and verse 6 E nós vimos muito claramente quando nós lemos ontem no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 e versículo 6, that each one of them que cada um deles can literally shut down the heavens or command the heavens to open, pode literalmente fechar os céus ou comandar os céus para abrir, and at the same time e ao mesmo tempo also strike the earth with plagues também ferir a terra com enfermidades and turn the water into blood. e transformar a água em sangue. And there are two. E eles são dois. And one of them, E um deles, because unto man is assigned and appointed to die once, porque ao homem é designado e determinado morrer uma única vez, one of them died um deles morreu and was lifted up by the archangel e foi levantado pelo arcanjo and resurrected at the throne of God. e ressuscitado no trono de Deus. And I've seen these events. Eu vi estes eventos. They are aware, each of them is aware of these events. Eles estão cientes, cada um deles está ciente destes eventos. And the other one of them E o outro deles is the angel that was taken up in the chariots of fire. é o anjo que foi levado para cima nas carruagens de fogo. And so in that revelation that the Lord gave yesterday, E então, naquela revelação que o Senhor deu ontem,
I just want to add one thing again here today. Eu quero apenas acrescentar uma coisa aqui hoje novamente. That by voice then the Lord spoke. Que por voz então o Senhor falou. When the Lord did show me the two of them. Quando o Senhor de fato me mostrou os dois. Standing before the Lord of all the earth. De pé diante do Senhor de toda a terra. Then the voice of the Lord spoke. Então a voz do Senhor falou. And he said. E ele disse. Wherever any one of them goes. Onde quer que qualquer um deles vá. The other must be there. O outro tem que estar lá. In other words, em outras palavras, both of them go to the same place at the same time everywhere on this mission. Os dois vão ao mesmo lugar ao mesmo tempo em todos os lugares nesta missão. That wherever any one of them goes, the other must be there. Que onde quer que um deles vá, o outro tem que estar lá. So they are always two. Então eles são sempre dois. One always in the invisible body. Sempre no corpo invisível. But many times the Lord brings the revelation of God. Mas muitas vezes o Senhor traz a revelação de Deus. He brings the revelation of the Godhead. Ele traz a revelação de Deus, o Pai. So people can see the one that is in the eternal, immortal, glorious body. Então as pessoas podem ver aquele que está no corpo eterno, glorioso e imortal. And when he presented their nature, e quando ele apresentou a natureza deles, that each one of them is in two forms. Na qual cada um deles está em duas formas. In this mega visitation of the Lord. Nesta mega visitação do Senhor. That happened the day before yesterday. Que aconteceu antes de ontem. And then the Lord. E então o Senhor. Also presented the straight pillar. Também apresentou a coluna reta. The straight pillar that comes from heaven. A coluna reta que vem do céu. And descends upon the crown of their head. E desce sobre a coroa da cabeça deles. Depicting and demonstrating to a generation. Representando e demonstrando para uma geração. Their righteousness. A justiça deles. And their holiness. E a santidade deles. And their right standing before the Lord. E a retidão deles diante do Senhor. And the enormity of the anointing they behold. E a enormidade da unção que eles possuem. Is also illustrated by the mega size of the two olive trees. Também é ilustrado pelo mega tamanho das duas oliveiras. Buttressed and very strong and rich. Robusta, profundamente arraigada, forte, rica. Almost all the way to heaven. Atingindo quase até o céu. But even most importantly, mas o que é até mais importante, after the voice spoke, depois que a voz falou, to demonstrate that each one of them has the two anointing as they operate. Para demonstrar que cada um deles tem as duas unções enquanto eles atuam. One in the immortal body. No corpo imortal. And the other one in the physical body. E o outro no corpo físico. And many times they are transitioning between the two positions. E muitas vezes eles ficam alternando entre as duas posições. All the time. Todo o tempo. All the time, like that you begin a conversation with this one. Todo o tempo, de tal forma que você começa uma conversa com este aqui. And by the time you are ending the phone call on this radio, you are ending with another one. E quando você está terminando o telefonema nesta rádio, você está terminando com o outro. Then God the Father. Então, Deus Pai. He then signed the identity of each one of the two. Ele então assinou a identidade de cada um dos dois. And you could see in the piece of paper that he lowered. E você podia ver no pedaço de papel que ele fez descer. Signing the identity on the piece of paper, each of the two. Assinando a identidade de cada um dos dois em um pedaço de papel. Then he signed 4 times.
Então ele assinou 4 vezes. The first signature, and then he put the other one under. A primeira assinatura, e então ele põe a outra embaixo. The next signature, and then the other one under. A próxima assinatura, e então a outra embaixo. So you saw 4 signatures, Então você viu 4 assinaturas. and then the hand of God the Father presented the piece of paper. E então a mão de Deus Pai apresentou o pedaço de papel. And he said they are in this form. E ele disse, eles são desta forma. So one can shut down heaven Então um pode fechar o céu, and also command the cloud of God to come, e então comandar a nuvem de Deus para vir, God his friend to come to him. Deus, o seu amigo, para vir a ele. And the other one does the same. E o outro faz a mesma coisa. Then the Lord took a piece of paper in heaven Então o Senhor pegou um pedaço de papel no céu, and he signed 4 times. e ele assinou 4 vezes. And then he brought with his hand and brought very close to my eye. E então ele trouxe com a sua mão muito perto dos meus olhos. The Messiah is coming, blessed people. O Messias está vindo, povo abençoado. Hasn't the Lord given you a tremendous revelation for this hour? Acaso não deu o Senhor para vocês uma tremenda revelação para esta hora? Hasn't this generation been spoken with by Jehovah Yahweh? Acaso Jeová Yahweh não falou com esta geração? Hasn't the Lord spoken with you? Acaso o Senhor não falou com você? Be holy and prepare the way for the coming of the Messiah. Sejam santos e preparem o caminho para a vinda do Messias. I'll keep coming to you Eu vou continuar vindo até vocês as the Lord allows me to reveal the greater revelation à medida que o Senhor me permitir revelar a grande revelação that took place in this conversation that is reigning as of now. que aconteceu nesta conversa que está sendo derramada agora, Reigning right now in the church. que está chovendo agora na igreja. Prepare the way. Preparai o caminho. I have seen the church taken by the Lord, Eu vi a igreja que foi levada pelo Senhor, a holy church, uma igreja santa, a glorious church, uma igreja gloriosa, and they were lifted up. e eles foram levantados. And the Lord lifted me up above the sky, E o Senhor me levantou acima do céu, and I foresaw their entry. portanto eu vi a entrada deles. They crossed over me like this, Eles atravessaram por mim assim, ahead of me, in front of me like this. adiante de mim, na minha frente assim. And heaven opened and they touched on the glorious chairs as they entered. E o céu abriu e eles tocaram os gloriosos degraus enquanto entravam. And then heaven closed. E então o céu fechou. And I saw the 2 prophets E eu vi os 2 profetas beginning the second phase of their mission on this earth. começando a segunda fase da sua missão nesta terra. The Messiah is coming. Prepare the way of the Lord. O Messias está vindo. Prepare o caminho do Senhor. There is a conversation going on in the news now Há uma conversa acontecendo nos noticiários agora about Iran developing nuclear warheads, a respeito do Irã desenvolvendo ogivas nucleares. France, Germany, the Netherlands, Britain. França, Alemanha, Holanda, Inglaterra. They have now accused Iran officially to the United Nations Eles agora acusaram oficialmente o Irã às Nações Unidas that Iran is developing nuclear weapons. de que o Irã está desenvolvendo armas nucleares. A missile that has capacity to carry nuclear warhead. Um míssil que tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Now remember that all these prophecies, Agora lembrem-se de que todas estas profecias, when I told you the 2 missiles go and strike, quando eu disse para vocês que 2 mísseis iriam e atingiriam, come from Israel and strike vindo de Israel e atinge the nuclear facility in Iran in the desert by the foot of a mountain. uma usina nuclear no Irã, no deserto, no pé de uma montanha. All these prophecies are related to the events of the coming of the Messiah.
Todas estas profecias estão relacionadas aos eventos da vinda do Messias. The Messiah is coming, blessed people. O Messias está vindo, povo abençoado. The changes of leadership is taking place in Jerusalem. As mudanças de liderança estão acontecendo em Jerusalém. Benjamin Netanyahu coming in, coming out, coming in, coming out. Benjamin Netanyahu entrando e saindo, entrando e saindo. Hasn't the Lord spoken with you? Acaso não falou o Senhor com vocês? And I see myself standing before the throne of God. E eu me vejo a mim mesmo de pé diante do trono de Deus. And my raiment and garment is totally transfigured and glorious. E as minhas vestes ficam totalmente transfiguradas e gloriosas. And I see the Lamb of God coming all the way from the throne. E eu vejo o Cordeiro de Deus vindo todo o caminho desde o trono. The glorious Lamb of God coming all the way from the throne. O glorioso Cordeiro de Deus vindo todo o caminho desde o trono. And he came all the way and he came to my feet here. E ele veio todo o caminho e ele veio até os meus pés aqui. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Todah shalom, Laila tov. Obrigado, shalom, boa noite. Laila tov haverim, todah todah. Boa noite, meus amigos, muito obrigado. Shalom todah.